Salve, salve minha família, Michael Rizzi na área, chegando pra te levar pra dar um rolê pelas periferias e hoje pra tocar uma ideia sobre um assunto extremamente rocheda, que é a educação em espaços não escolares. Você ficou curioso? Então chega junto pra saber o que é e quais são as atividades educacionais realizadas fora do ambiente escolar. E também conhecer a história de mais um cria das áreas, uma pessoa que utiliza a arte como uma ferramenta pedagógica. E tudo isso é agora, é Nazária. Som que eu quero, que faz eu me sentir mais vivo, pois eu já me senti livre, hoje eu quero sentir que eu livro sem querer ser o melhor, longe dos papos de vaidade. Quer ser o melhor, vai ser o melhor pra tua comunidade. Um som por semana, não sou esse tipo de MC. Eu faço um som por ano e tu não fica uma semana sem ouvir. Você tá ligado que quando a gente fala de ensino e educação, a primeira coisa que vem na nossa mente são os espaços formais de aprendizagem, como a escola e a universidade. Mas será mesmo que os processos educativos só acontecem dentro desses lugares? O Papo Nazária vai falar um pouco melhor sobre essa perspectiva no dia de hoje. A gente vai entender o que são os espaços de ensino formais e não formais e como que esse novo modelo de aprender e ensinar tem influenciado a galera de dentro da periferia. Então chega junto e bora bater esse papo Nazária. Salve, salve minha família, Rizzi na voz aqui diretamente do projeto Qualificação Itinerante, que faz parte aí desse grande projeto que é o Dignidade para a Infância, da Associação Beneficente Pequeno Nazareno. Eu já tô com um bonde aqui, ó, grandão, pra gente poder trocar uma ideia sobre o tema do programa de hoje, que a gente já tava batendo aqui um papo com a galera, tá ligado? E aí, minha família, eu queria saber de vocês justamente o que a gente já vinha falando, tá ligado? Pra vocês, quando vocês escutam a palavra aprendizagem, educação, ensino, o que é que vocês entendem? O que é que vem na cabeça de vocês, assim, na mente de vocês, quando vocês escutam essa palavra? Trabalho, escola, esporte. E se a gente tira a perspectiva da escola, quais são os outros espaços que vocês acham que também dá pra gente aprender alguma coisa? Casa, esporte. Nossas mães ensinam, nossos pais, como deve ser. Pode crer. Eu acho interessante tu falar isso, porque por muitas vezes a gente enxerga, tá ligado? Que o primeiro grupo social que nós faz parte, querendo ou não, é a família, tá ligado? E nosso pai e nossa mãe ensinar, inclusive ensina de que forma vocês? Conversando. Só conversando mesmo? Conversando, é. Ou seja, querendo ou não, a casa de vocês também é um lugar que vocês estão lá e acaba aprendendo na cabeça de vocês. Qual é a lição aí que você já ouviu da mãe de vocês, ou do pai de vocês, da avó de vocês? Umas paradas que ela disse que é errado, que não é pra vocês fazer. Falei com coisa errada, né? Tipo, no crime, nessas coisas hoje em dia, do jeito que o mundo tá, né? Então, tipo, é uma das ideias que tu sempre escuta em casa. Tu, meu irmão, quer falar? Quais são os conselhos, assim, que tu já ouviu de casa? Já ouvi que não era pra andar com quem não quer nada com a vida, né? Galera, assim, e outros espaços que vocês também acabam aprendendo? Por exemplo, quem aqui vai pra igreja levantar a mão pro bem aí, vai? Vocês acham que, querendo ou não, a igreja também é esse espaço que vai ali ensinar vocês a lidar com algumas questões aí da vida? A igreja ensina pro cara não fazer nada errado, ir pra igreja, qualquer coisa. É ser um pai, é ser um cara de família, é ser um cara cidadão. Mas, querendo ou não, né, minha família, a gente tem que entender que, por muitas vezes, esses espaços, né, ainda mais pra gente que mora dentro de periferia, é o que acho também pra gente poder aprender, né? Trocar ideia com uma pessoa mais velha ali, um mano que ensina, inclusive, a jogar bola, né? Por exemplo, com quem vocês aprenderam a jogar bola? Foi vendo uns e outros, né? A televisão e tudo mais, né? Então, querendo ou não, é esses espaços também que traz esse tipo de conhecimento, né? Por muitas vezes, o conhecimento, ele sempre foi colocado num lugar elitista, né? E a galera que era da periferia não tinha acesso ao que era esse tipo de informação, né? E, por exemplo, muita coisa que eu aprendi sobre respeito ao próximo, eu aprendi dentro do movimento do picho e do grafite, tá ligado? Sobre eu respeitar que se tivesse um desenho ali, ou um picho ali, eu não deveria passar por cima se eu fosse fazer um grafite, tá ligado? Ou seja, isso é um respeito de espaço. Respeitar o lugar do outro, respeitar o espaço do outro. Então é isso, minha família, esse papo de hoje é pra gente entender, né? Que existem vários espaços, várias pessoas que vão trazer conhecimentos, né? E inclusive não pessoas, né? Espaços virtuais que também vão trazer um pouco de conhecimento pra gente, né? Cabe a gente também entender como aquilo vai chegar pra gente, né? Seja nossa mãe falando, seja um amigo mais velho falando, um professor, um educador ali dentro da periferia, né? Ou até mesmo a própria internet, beleza? É isso, minha família, esse foi o Papo Nazária de hoje. Ó, vocês estão ligados, né? Temos Nazária. Quando a gente fala de educação em espaços não escolares, regra geral, a gente fala de toda a educação que acontece fora da escola. Parece uma redundância, mas isso faz uma diferença considerável, inclusive porque muita gente associa diretamente a ideia de escola e educação, como se a educação não acontecesse em todos os lugares no cotidiano das pessoas.
Então nós fazemos educação em todos os momentos da nossa vida. Nós somos seres que estão em processos educativos sistematicamente. Aliás, é o que nos constitui enquanto humanidade e nos constitui inclusive enquanto ser vivo, né? Porque uma característica do ser vivo é esse aprender permanente. Esse aprender no campo da educação, no caso da humanidade, né, ele adquire uma especificidade maior em razão da complexidade que envolve esses processos. Mas a educação em espaços não escolares seria exatamente essa escola da vida, pensando no sentido mais amplo. Se existe uma legislação específica sobre essa temática, existe, mas ainda muito primária, muito precisando ser aprimorada. Então, eu diria que é quase inexistente do ponto de vista de necessidade de aprofundar essas discussões, inclusive no sentido de ter profissionais que possam corroborar com esses processos, né? Mas, na verdade, a gente tem um indicativo dessa formação e é considerado em certa medida. Que os educadores sociais eles se aproximam mais dessa mediação. Muito embora, como eu já coloquei anteriormente, todo e toda pessoa pode atuar nessa perspectiva de contribuir com a educação das pessoas ao seu derredor. Mas, evidentemente, que quando a gente pensa numa perspectiva mais formativa, vamos colocar desse modo, o educador social seria essa mediação. Pensando essa questão formativa do educador social, eu diria que nós ainda temos uma caminhada longa pela frente. A maior parte desses educadores sociais que de fato fazem a diferença nas comunidades, regra geral, são pessoas que despertaram para a importância da sua ação social na comunidade. Então, são formados muito pelo cotidiano da própria comunidade, né? Então, são pessoas que aprenderam a importância do aprender na comunidade. E aí atuam meio que como mediadores desse processo. O desafio dessa temática está muito associado à própria compreensão das pessoas que atuam na comunidade, quer dizer, a tomada de consciência dessas comunidades, né? Nós temos tido a oportunidade de acompanhar alguns projetos acadêmicos, alguns estudos acadêmicos que oferecem um aporte importante para que essas pessoas percebam a relevância do seu papel na comunidade. Mas nem sempre essas pessoas estão conscientes desse papel. Então, tudo aquilo que a gente possa contribuir para que essas pessoas tomem consciência desse papel, eu acho que isso é importante, né? A ideia da liderança comunitária, ela é um aporte importante, né? Quer dizer, mas a liderança comunitária nem sempre se apercebe enquanto educador ou enquanto educadora. Então, no momento em que há essa compreensão, isso é um empoderamento necessário para que elas possam ter uma atuação mais efetiva junto à comunidade. Isso faz muita diferença, né? Então, eu diria que essa perspectiva de valorizar essas pessoas é uma forma que nós temos, inclusive, de contribuir para que essa estrutura comunitária ela ganhe força, porque esses líderes comunitários que são educadores populares ou educadores comunitários, eles podem de fato fazer uma grande diferença na comunidade e empoderar outras pessoas que seguem sua direção ou seguem o seu exemplo, né? E aí eu acho que isso é imprescindível, o exemplo desses indivíduos, dessas mulheres, desses homens que se colocam nesse papel de educadores comunitários, isso é uma marca essencial. Você percebe claramente uma comunidade na qual existem essas pessoas que se empoderam desse papel de educadores e educadoras comunitários. O projeto Freirear é um projeto de extensão universitária da Faculdade de Educação da UFC que aplica os princípios da pedagogia de Paulo Freire, realizando oficinas focando na formação crítica, dialógica e transformadora de educadores para o desenvolvimento de uma educação emancipadora. Se você tem interesse em participar do projeto, acompanhe a agenda dos encontros no link Projeto Freirear.
Buscando proporcionar uma experiência enriquecedora e uma oportunidade de aprendizado mais eficiente, uma galera de coletivos e projetos sociais de periferia realizam suas atividades educacionais em vários espaços, seja em becos, vielas, praças e até mesmo na rua. E utiliza inclusive a arte e a cultura como uma ferramenta principal de transformação. E hoje o Corre nas Áreas vai te levar para conhecer de perto um desses projetos, uma galera que realiza ações educativas a partir da experiência de vida de cada um dos educandos. Afinal, você tá ligado que aprender e ensinar é um processo coletivo. Chega junto e bora ver esse corre gerando nas áreas. Sou organizador e fundador da Crew Skate Rap. E a Crew Skate Rap ela é uma batalha que acontece aqui na Parangaba já há 9 anos. A gente tem todo esse rolê, toda essa caminhada. Hoje a gente é visto como a maior batalha do estado. E a gente começou o nosso rolê a partir da necessidade no nosso bairro mesmo de ter um movimento cultural e dar um espaço para a gente se reunir, para a gente juntar os amigos e também na época para a gente conseguir fundos para conseguir reformar nossa pista de skate. Só que tomou uma proporção gigante, né? A gente sabe que o hip hop hoje em dia é uma cultura que abraça muita gente e acabou que tomando uma proporção muito grande, né? A gente, no nosso primeiro evento, a gente reuniu mais de 100 pessoas e isso foi só aumentando, até ela se tornar o que ela é hoje, né? Que é um marco, digamos assim, para a cultura do hip hop daqui do estado do Ceará. É uma batalha que tem uma importância muito grande para o movimento. É uma das principais batalhas que acontecem na cidade e no estado também. Tipo, eu percebi que a gente começou a ter uma importância, um impacto grande na vida de outras pessoas como um movimento cultural. Acho que a partir do primeiro momento que a gente fez a batalha, nossa, realmente isso daqui que eu estou fazendo não é só algo que eu vou fazer para reformar o meu espaço. Vai ser algo que eu vou conseguir fazer para poder levar a cultura para a galera. É algo que eu vou fazer para conseguir abraçar mais gente, dar oportunidade para as pessoas, fazer as pessoas ter uma visão de vida diferente do que elas têm, sem precisar passar por coisas que eu mesmo passei na minha adolescência. A Crew, ela sempre teve essa pegada de ser um movimento político. O hip hop, ele é um movimento político, né? Ele é um espaço de política, porque tudo que se vai contra uma parte do sistema é um ato político. E quando a gente fala que é um ato político, a gente não fala de partido político. A gente fala de fazer política, né? De gerar um debate, de botar uma semente na cabeça das pessoas. Tanto abraçando todo tipo de gente, mulheres, pessoas LGBTs, têm vagas confirmadas, abordando essas pautas. Pessoas quando usavam essas pautas como homofobia, racismo, xenofobia, e esses tipos de preconceito como algo pejorativo, a gente impedia essa pessoa de continuar rimando, né? A gente tinha essas regras. Então, tipo, acho que é algo que veio de mim, né? Eu sempre fui essa pessoa envolvida nisso, então eu não conseguiria fazer um movimento cultural sem envolver isso também, porque a gente está aqui no movimento que a gente está lutando por um espaço que é para ser nosso e que nos é negado. Então, tipo, a militância sempre existiu, o movimento político sempre existiu, e eu sempre levei, sempre vou levar essa ideia, essa minha bandeira, do quanto a gente é potente nesse lado da política, porque a gente tem uma força. Então, tipo, eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu sozinho eu não vou conseguir fazer nada, mas eu vou conseguir educar, militar através do meu movimento, para que outras pessoas tenham a mesma visão que eu tenho, entendeu? Meu nome é Ananda, mais conhecida também por Ananda com N mesmo, né? Aqui na Crew do Skate Rap. Eu chego por um caminho bem diferente, né? Tipo, pós-pandemia, pela universidade, né? O pessoal da Crew do Skate estava se apresentando lá na Universidade Estadual do Ceará, onde eu estudo, faço serviço social. E aí eu acabei conversando com o Feixe, e aí acabei recebendo o convite para participar da organização da batalha. Inclusive virou minha pesquisa também, né, de campo, de trabalho de conclusão de curso. A Cururu, ela realmente mudou a minha vida. Eu pesquiso sobre a educação política presente na Cururu Skate Rap, né? Como esse espaço cultural é um espaço formativo, tanto politicamente, educacional, né, para esses meninos, para todo mundo que frequenta, né, não só os MCs, mas também a própria plateia. Os meninos, eles sempre muito agitados, às vezes a gente tenta, por exemplo, fazer uma roda de conversa, e eu percebo que eles conseguem se concentrar e aprender muito melhor, às vezes, quando eles estão rimando, né, tipo, ali naquele momento de troca, de pergunta, de resposta, né? Que eles precisam fazer esse esforço de pensar e atacar e contra-atacar, e eles aprendem muito, né, tipo, de tudo, de biologia, de história, de geografia, de política, combate ao racismo, às violências, e tudo isso ali enquanto eles estão rimando, né.
O Cururu Skate Rap é um movimento cultural autogestionado que organiza a maior batalha de rimas do estado do Ceará. Se você deseja conhecer uma experiência de ação educativa em espaço não escolar, acesse o link @Cururu Skate Rap e fique por dentro da agenda de cultura urbana periférica promovida por essa galera de Fortaleza. A cultura hip hop sempre foi uma ferramenta forte de educação nos espaços não formal. Tanto é que atrai muitas crianças e adolescentes que por muitas vezes não se sentem seguros e acolhidos dentro da escola tradicional. Seja dentro das periferias, em becos, vielas e em praças, a cultura hip hop se faz presente e assim é uma ferramenta de aprendizado. E isso só é possível graças a vários militantes e pessoas que acreditaram na potência desse movimento cultural. Como é o caso do nosso Cria das Áreas de hoje, que desde criança teve contato com essa vivência e acreditou que isso poderia ser suficiente para transformar a vida de vários. Com vocês agora, mais um Cria das Áreas. A educação também nasce nas ruas. Nasce nas periferias, nos saraus, batalhas de rima, rodas culturais e encontros espontâneos, que também são espaços de troca e formação. Ali, a arte cria pertencimento, fortalece vínculos e produz um aprendizado vivo, que dialoga com a realidade e transforma quem participa. E se esses espaços existem hoje, é porque muita gente das favelas e periferias construíram tudo de forma autônoma. Artistas, coletivos e educadores populares seguraram a responsabilidade, garantindo que a arte-educação resistisse e se tornasse referência dentro das comunidades. E hoje a gente apresenta mais um Cria das Áreas, o educador social Matheus Mendes, ou mais conhecido como Zica. Foi nesse espaço de construção coletiva e que tem a rua como sala de aula que a sua formação aconteceu. E hoje ele utiliza a arte e a cultura como uma ferramenta de transformação social, aproximando juventudes, fortalecendo territórios e reafirmando a potência das periferias. Matheus Mendes, o Zica, tem 27 anos. É natural de Fortaleza, Ceará, cria da Vila Manuel Sátiro e atualmente é morador do Grande Janguruçu. Territórios que moldaram sua vivência e sua caminhada dentro da cultura urbana. Desde cedo, Zica teve contato direto com a cultura hip-hop. Seu pai integrou o movimento MH2O. Ele era b-boy, skatista, grafiteiro e MC e foi quem apresentou ao filho os códigos, ritmos e histórias que estruturavam a cultura. Em 2012, Zica fundou com alguns amigos a Batalha da Quadrinha, a primeira batalha de MCs a acontecer semanalmente no estado do Ceará. A partir dali, mergulhou de vez na cena hip-hop, passando a integrar a Liga Cearense de MCs, a própria Batalha da Quadrinha e outros circuitos que fortaleceram sua trajetória artística e comunitária, consagrando-se assim um dos grandes nomes de MC de batalha do estado. Ao longo dos anos, Zica contribuiu para a formação de coletivos, realizou palestras em escolas e participou de diversas ações sociais, entre elas o Banho com Dignidade, o Torneio dos MCs e outros projetos de impacto direto nas comunidades. Atualmente é jurado em batalhas de rima na cidade de Fortaleza e esteve no corpo de jurados do principal evento de batalhas do estado, o Estadual de MCs do Ceará, nos anos de 2024 e 2025, consolidando seu reconhecimento na cena. Zica também recebeu uma homenagem pela Câmara Municipal de Fortaleza pelos serviços prestados à população em situação de rua, no projeto Banho com Dignidade, durante a pandemia da Covid-19. O projeto oferecia uma estrutura de banho e higiene, alimentação e roupas limpas à população em situação de rua. Além disso, também foi homenageado pela organização MH2O, pelos serviços prestados à cultura hip-hop, organização essa que seu pai também fez parte. Então, deixamos aqui o nosso agradecimento a Matheus Mendes, o Zica, por mostrar com sua caminhada que a educação no Brasil não se limita aos muros da escola ou universidade. Ela pulsa nas comunidades, nas expressões culturais, nas iniciativas que o próprio povo cria para garantir o direito ao saber. Muito obrigado, Zica.
é isso, minha família. A gente vai ficando por aqui, mas se você curte o programa Nazário, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você vai encontrar as reprises do programa Nazário e também outros projetos que são desenvolvidos pela associação. É só você acessar o site opequenonazareno.org.br, o Instagram _oficial ou o Facebook O Pequeno Nazareno. E se liguem, se você tem algum tipo de crítica, dúvida, sugestão para fazer para nós do programa Nazário, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua... Então é isso, minha família. O Nazário de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido e tenha curtido um tema do programa de hoje. A gente se despede deixando uma mensagem de força e encorajamento para toda a galera que faz o corre educacional acontecer dentro das áreas através da música Griot, do MC Marechal, que diz: o que eu quero é algo que faz eu me sentir mais do que vivo. Pois eu já me senti livre, hoje eu quero é sentir que eu livro. Sem querer ser o melhor, longe dos papos de vaidade, quer ser o melhor, vai ser o melhor pra tua comunidade. Um abraço a todos, fiquem bem, até semana que vem aqui na TVC. Que eu quero que faz eu me sentir mais vivo, pois eu já me senti livre, hoje eu quero sentir que eu livro sem querer ser o melhor, longe dos papos de vaidade, quer ser o melhor, vai ser o melhor pra tua comunidade. Um som por semana, não sou esse tipo de...